apresentando sobre governos militares, juntamente com o grupo de Gustavo. Quando falamos em governos militares no Brasil, referimos-nos aos 21 anos de vigência de um regime ditatorial que teve início com a destituição do então presidente João Goulart e que teve fim em 1985, quando houve a reabertura política. Durante esse período, o chefe do poder executivo era escolhido via eleição indireta. Nesse contexto, vale ressaltar que o mundo estava no fim da Guerra Fria, que influenciou diretamente os rumos políticos daquela época. A posse de João Goulart, em 1961, na presidência da República, ocorreu em meio de série de crises políticas envolvendo o Exército e o principal adversário político de Jango, a União Democrática Nacional, o UDN, o que já prenunciava que o exército do seu cargo não seria nada fácil. Vivendo uma forte inflação do começo dos anos de 1960, Jango anunciou um plano de recuperação econômica chamado de Plano Trienal, proposto por seu ministro de Planejamento Celso Furtado, mas que não obteve êxito. Anunciou também as chamadas reformas de base, que pretendiam realizar uma reforma educacional, urbana, tributária, bancária, eleitoral e agrária. Essas reformas, no entanto, sofreram uma ampla oposição dos setores mais conservadores. O governo de Jango passou a ser acusado por setores da sociedade, pela UDN e parte considerável do exército de estar promovendo um golpe comunista no Brasil. Vale ressaltar ainda que o mundo vivia um clima de animosidade política por causa da Guerra Fria. Diante desse cenário e com o apoio direto dos Estados Unidos da América contra o João Goulart, teve início a articulação que resultou em 21 anos de ditadura no Brasil após um curto período democrático de 1946 a 64, sucedido pela ditadura do Estado Novo. No final de março de 64, o movimento golpista já estava em marcha dentro do exército. Após tentativas frustradas de contê-la, Jango refugiou-se no Rio Grande do Sul, sua terra natal, enquanto o Congresso preparava-se para votar o impedimento do presidente. Vale ressaltar mais uma vez que os Estados Unidos da América apoiaram o golpe em uma operação que ficou conhecida como Brother Sun, na qual a frota americana deslocou-se do Caribe para o litoral brasileiro, prestando apoio logístico dos golpistas e, se necessário, fosse uma intervenção direta. Com esse quadro já estabelecido, no dia 2 de abril de 64, o senador Auro Soares de Moura Andrade, naquela ocasião presidente do Congresso Nacional, decretou a vacância do cargo de presidente da República, embora Jango estivesse em território nacional. Consolidando o golpe, assumiu um governo provisório e João Goulart refugiou-se no Uruguai. É importante ressaltar também que o golpe de 1964 foi uma espécie de laboratório que geraria uma série de golpes, também apoiados pelos americanos em diversos outros países latino-americanos. Características dos períodos. Na esfera política internacional, o mundo vivia um clima de Guerra Fria, em que as duas principais potências aliadas na Segunda Guerra Mundial, EU e União Soviética, passaram a disputar poder de influência em diversos países. Isso serviu de pretexto para políticas mais centralizadoras, sobretudo no caso da ditadura brasileira. Ao longo do processo da concentração dos militares no poder, intensificam-se as perseguições políticas, torturas, desaparecimentos de corpos assassinados pelo Estado, censura, sobretudo após dezembro de 1968, quando houve a promulgação do Ato Institucional número 5. Ao mesmo tempo, foi um período de intensa produção artística no Brasil. Surgiram movimentos históricos importantes como cinema novo, cinema marginal, tropicalia, concretismo e entre outros. Outra característica própria de regimes autoritários era a falta de transparência do governo ao tentar omitir os problemas do regime. Por essa razão, houve ampla censura à imprensa. Jornalistas eram demitidos por desferirem críticas ao governo e alguns até foram assassinados, como o caso de Vladimir Herzog. É importante destacar que a maior parte dos setores das mídias apoiou o movimento golpista de 1964. Contudo, ao longo do arrefecimento do regime, esse apoio foi diluindo-se. Do ponto de vista institucional, em 1967, surgiu uma nova Constituição que colocou o Ministério Público, aparelho fundamental
na defesa dos direitos coletivos e combate à corrupção, subordinado ao poder executivo, ou seja, aos militares, muito diferente do que ocorre hoje em dia. Atualmente, com a Constituição de 1968, o Ministério Público é uma instituição independente, tendo inclusive capítulo próprio na Carta Magna. Embora entre os anos de 1969 e 73 o Brasil tenha vivido o chamado milagre econômico, durante a ditadura os índices sociais tiveram uma regressão importante como a concentração de renda e consequentemente o aumento da desigualdade social. Bom, eu vou apresentar os presidentes para que os meus colegas falem sobre cada governo mais detalhadamente. O governo Costa e Silva, o governo Castelo Branco, o governo Figueiredo, o governo Geisel e o governo Médici. Muito obrigado. Tchau, tchau. O Marechal Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente brasileiro durante o período da ditadura militar. Seu governo iniciou-se a partir da escolha do Marechal para presidente em eleição indireta realizada em 11 de abril de 1964 e estabeleceu-se até 1967. O governo Castelo Branco foi responsável por implantar as bases do aparato repressor que se estabeleceu durante o que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Castelo Branco já assumiu o governo com o Brasil regido pelo decreto conhecido como Ato Institucional número 1, que cumpria exatamente o objetivo de criar o aparato jurídico para permitir que a ditadura impusesse a repressão e perseguição aos seus opositores políticos. O A1 não anulou a Constituição de 1956, mas realizou modificações pontuais na Carta Constitucional do país. Ele deu poderes para que o governo de Castelo Branco realizasse inúmeros expurgos, tanto nos meios militares quanto nos meios civis. Com o A1, também se iniciou uma forte repressão aos movimentos sociais. Os dois grandes alvos foram o movimento estudantil e o movimento dos camponeses. A repressão instaurada a partir do governo de Castelo Branco tinha o objetivo de acabar com a elite reformista de esquerda e centro-esquerda, dissolver os movimentos sociais organizados e reorganizar o Estado na direção de uma nova etapa de acumulação de capital. Logo no final de 65, foi decretado o AO2, que fortaleceu o poder executivo e decretou que a escolha dos presidentes aconteceria a partir de eleições indiretas. O ato institucional número 3 foi decretado em fevereiro de 1966 e estipulou o sistema bipartidário no país. Além disso, decretou que eleições para governadores e prefeitos também seriam de forma indireta. Houve então o surgimento de movimentos de oposição à ditadura militar, como a Frente Ampla, Aliança Renovada Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. O enfraquecimento de Castelo Branco nas Forças Armadas resultou na escolha de Arthur Costa e Silva como novo presidente do país. Arthur Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período da ditadura militar. O governante do país foi de 1967 a 1969. O governo de Costa e Silva marca o início das medidas desenvolvistas que levaram ao milagre econômico, além de ter sido marcado por ter iniciado os anos de chumbo, período de maior repressão na ditadura militar. Governo de Costa e Silva. Arthur Costa e Silva assumiu a presidência no dia 15 de março de 1967, após vencer a eleição indireta que foi disputada em 1966 e do qual foi o único candidato. A vitória de Costa e Silva para assumir a presidência foi resultado de uma campanha no interior do próprio exército para que o aparato de repressão da ditadura aumentasse. O governo antecessor Castelo Branco é ignorante e exagerado como um momento de pouca repressão, mas na verdade os estudos recentes mostram que se tratou de um período de transição, no qual o aparato repressivo era estabelecido de uma maneira que não causasse reputação do regime com a sociedade civil. Política econômica. O governo Costa e Silva rompeu em parte com a política econômica do governo anterior. O antecessor Castelo Branco teve uma política econômica caracterizada pelo arroxo, com o congelamento de salários e dos gastos governamentais, e redução do crédito visando diminuir o consumo e, consequentemente, a inflação. Castelo Branco tomou medidas duras, principalmente sobre os salários do trabalhador, o que fazia reajuste salarial ser sempre menor em relação à inflação do ano anterior. A partir do governo de Costa e Silva, teve o início da política econômica desenvolvista, ou seja, que promete um rápido desenvolvimento econômico do país, em modos parecidos ao aplicados na década de 1950. Mas com a outra inspiração ideológica, além disso, a política econômica de Costa e Silva virava estimular o consumo e investimento público. Fim do governo de Costa e Silva. O governo de Arthur Costa e Silva estendeu-se até março de 1969, quando o presidente militar sofreu um derrame e se afastou definitivamente da presidência.
Em consequência desse episódio, ele veio a falecer poucos meses depois, até outubro de 1969. O Brasil foi governado por uma junta militar provisória que transmitiu o poder para Emiliano Médici. Governo Médici. O governo Médici sucedeu ao de Costa e Silva. Uma das primeiras medidas do novo presidente foi incorporar o Ato Institucional número 5 à Constituição Brasileira. O Ato Institucional número 5 suspendeu o direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, restringiu o direito de realizar atividades políticas, bem como a manifestações e instituía a liberdade vigiada para os cidadãos. A censura e a repressão política foram comuns durante o governo de Médici, marcada pelas guerrilhas rurais em Ribeira e a guerrilha do Araguaia. Na região urbana, a reação ao regime militar era verificada pelo aumento do número de assaltos a bancos e sequestro de aviões. Sequestro do diploma americano Charles Elbrick. A tensão política aumentou em 1969, com o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke. Este crime é considerado o primeiro rapto com fins políticos no país. Os responsáveis eram integrantes do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a antiga DGB, a Dissidência Universitária da Guanabara, em conjunto ao ALN, a Ação Libertadora Nacional. O objetivo era trocar o embaixador por 15 presos políticos e divulgar um manifesto contrário ao crescimento de repressões e cerceamento da liberdade no Brasil pelo regime militar. Em respostas à atividade revolucionária, o governo aumentou as ações repreensivas e foi registrado o maior número de mortes da ditadura. Curiosamente, o Congresso permaneceu aberto e nenhum político teve seu mandato cassado. Governo Médici, milagre econômico. Milagre econômico é uma referência ao elevado crescimento da economia do país nesse período. A expressão fazia referência à euforia da prosperidade econômica, que teria acontecido sem planejamento. No entanto, o crescimento era embasado em pesados empréstimos contrariados juntos ao Banco Interamericano e Desenvolvimento, o que elevou substancialmente a dívida externa brasileira. Da mesma forma, durante o governo Médici foram criados vários órgãos para ocupar e explorar a Amazônia. Destes se destacam o INCRA, Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, e o Projeto Rondon. Também foram iniciadas as construções da rodovia Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. Além disso, foram inauguradas a hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior da América Latina, a refinaria paulista e a ponte ligada à cidade do Rio de Janeiro, a Niterói. Todas essas grandes obras eram usadas para transmitir a ideia de um país progressa e unido. Biografia de Médici. Militar de carreira, Médici nasceu em 4 de dezembro de 1905 na cidade de Badia, Rio Grande do Sul. Seu pai era um imigrante italiano e sua mãe era uruguaia, com antepassados bascos. Cursou o Colégio Militar de Porto Alegre e a Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro. Participou ativamente da Revolução de 1930 ao lado de Getúlio Vargas. Igualmente, em 1932, lutou contra a Revolução Constitucionalista, ocorrida em São Paulo, e apoiou o golpe de 1964. Ocupou os mais altos postos do exército, entre eles o de chefe da Academia Militar das Agulhas Negras. Também foi adiado militar nas embaixadas do Brasil em Washington e presidente do Serviço Nacional das Informações. Com a doença de Costa e Silva, o nome de Médici foi indicado pela junta militar para o posto de presidente da República. Após o término do mandato, Médici passou a faixa presidencial para o presidente Ernesto Geisel. Ao deixar a presidência, Médici afastou-se da vida pública e morreu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1985.
Emílio Garrastazu Médici foi o 28º presidente da República do Brasil e governou o país entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. O governo de Médici entrou para a história como um dos mais repressores do regime militar e foi chamado de Anos de Chumbo. Seu mandato ficou marcado tanto pelo aumento da repressão como pelo crescimento da economia, fenômeno que foi conhecido como milagre econômico. Ernesto Geisel. Ernesto Beckmann Geisel nasceu no dia 3 de agosto de 1907 na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Era filho dos luteranos alemães Wilhelm August Geisel e de Lydia Beckmann. Estudou no Colégio Martinho Lutero de Estrela, no Colégio Militar de Porto Alegre, e mais tarde na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro. Grande parte da sua vida, Geisel serviu o Exército Brasileiro de 1927 a 1969. Dos 4 irmãos, 2 deles também seguiram a carreira militar, Henrique Geisel e Orlando Geisel. Em 1940, casou-se com Lucy Geisel, sua prima de segundo grau. Durante o governo do presidente Castelo Branco e após o golpe de 64, Ernesto foi nomeado ministro-chefe da Casa Militar durante os anos de 1964 e 1967. Foi 13º presidente da Petrobras e atuou no cargo de 1969 a 1973. Em 73, foi eleito presidente do Brasil com 80% dos votos. Faleceu no Rio de Janeiro, dia 12 de setembro de 96, com 89 anos, vítima de câncer. O general Geisel foi o 4º presidente da ditadura militar no Brasil. Ele foi eleito em 73 e ocupou o cargo de 15 de março de 74 a 15 de março de 79. Ele foi representante da chamada linha dura do Exército Brasileiro. Durante sua atuação, tem início o processo de redemocratização do país. No âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução do crescimento. O chamado milagre econômico e o ato institucional número 5 foram extintos. Uma das marcas desse governo militar foi a proposta de reforma do Poder Judiciário, que gerou críticas por grande parte dos deputados e fechamento do Congresso Nacional por 14 dias. O militar sabia que estava passando por um processo lento, gradual e seguro do término da ditadura, pois a sociedade já sinalizava que não suportava mais as arbitrariedades e o autoritarismo do regime. Tanto é que as vagas ocupadas pelo MDB na Câmara aumentaram consideravelmente, ou seja, o objetivo do governo Geisel foi criar uma sustentabilidade para o país. Foi nesse período que se intensificaram as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países, em especial da Europa, África e Ásia. A indústria de base recebeu fortes investimentos. Só para você ter uma ideia, o PIB, a soma de todas as riquezas do país, alcançou a marca de 31,88% de crescimento. Durante o governo de Ernesto Geisel, também foi criada a Lei Falcão, que proibia campanhas eleitorais no meio de comunicação, ampliando ainda o mandato do presidente de 5 para 6 anos. Além disso, um terço do Senado seria escolhido por voto indireto por meio das assembleias estaduais. Outro fato histórico do governo Geisel foi o congelamento dos salários, causando revolta, crise econômica e manifestações populares, com os protestos de sindicatos, principalmente na região do ABC Paulista. Durante seu governo, a Guanabara foi anexada ao Rio de Janeiro e o estado de Mato Grosso foi dividido também em Mato Grosso do Sul. Na área dos transportes, participou da inauguração das primeiras linhas de metrô na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Estreitou laços diplomáticos com China e com a Alemanha, realizou um acordo nuclear. Em 85, 6 anos após deixar o cargo de presidente do Brasil, Geisel apoiou as eleições de Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito após o golpe militar. João Batista Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro em 1918. Iniciou a carreira militar na Escola Militar de Realengo, em 1975 a 1937. Em 15 de março de 1979, foi nomeado presidente da República, sucedendo o governo do general Ernesto Geisel. A abertura política esteve entre os principais compromissos assumidos por João Batista Figueiredo. Durante sua gestão, promulgou a Lei da Anistia, aprovada em agosto de 1979, que os perseguidos políticos puderam retornar aos empregos e os exilados voltarem ao país. O processo de democratização passava ainda pela garantia de pluralidade partidária. Até então, o Brasil vivia o bipartidarismo. Existia 2 partidos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Com a abertura política,
diversos partidos surgiram, como o PDS, o PMDB e o PP. Nas questões eminentes relacionadas à política externa, João Figueiredo precisou administrar a crise econômica do exaurido modelo adotado pelos governos militares. A crise do petróleo foi um dos principais obstáculos. A fim de escapar da dependência externa do petróleo, o governo criou o programa Pró-Álcool, consistia em buscar alternativas de combustíveis renováveis. Assim, o Brasil passou a ser o único país a ter carros movidos a álcool. Da mesma forma, deu-se prosseguimento à construção das usinas nucleares em Angra dos Reis. Contudo, as obras foram progressivamente abandonadas devido à falta de recursos. Instituiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como banco que daria créditos a empresas brasileiras e financiaria obras públicas. De todas as maneiras, não conseguiu conter a alta de preços e aumento do custo de vida que prejudicava a população mais carente. A inflação atingiu 61 bilhões de dólares. Em 1981, o PIB estagnou. O presidente João Batista Figueiredo teve que lidar com um momento conturbado, pois a abertura política não foi bem recebida por grupos radicais de direita. Bancas, onde eram vendidos jornais de orientação de esquerda, sofreram atentados a bombas. Cartas-bombas foram encaminhadas em agosto de 1980 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e para a sede da OAB, Ordem de Advogados do Brasil. O episódio matou uma pessoa e deixou outra mutilada. No ano seguinte, 2 militares levaram uma bomba para explodir o Rio Centro, onde se realizava um evento em comemoração ao Dia do Trabalho. No entanto, uma das bombas explodiu no estacionamento, ocasionando a morte de um dos militares e ferindo, com gravidade, o outro. Com a alta inflação e a paralisação da capacidade produtiva, os movimentos sociais ganharam força. Entre as principais mobilizações esteve a greve de 41 dias dos metalúrgicos da região do ABC, região metropolitana de São Paulo, integrada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Os líderes do movimento foram presos, entre eles o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda em 1981 foi criada a CUT, Central Única dos Trabalhadores. A participação popular nas eleições para o Congresso e para os governos dos estados ocorreu em 1982 e em 1984 ocorreu a campanha Diretas Já, para a escolha do presidente da República. Apesar da intensa campanha realizada pela população brasileira, a emenda não foi aprovada. Por isso, Tancredo Neves chegou ao poder por eleições indiretas ocorridas em 1985. Por sua parte, o general João Batista Figueiredo se recusou a participar da sucessão e não entregou a faixa de vice-presidente a José Sarney, empossado devido à doença de Tancredo Neves.